Olá, amiguinhos! Já cá estamos outra vez e desta vez com uma aula de português. Vamos falar do texto narrativo biografia. Começamos por ver o que é uma biografia. A biografia é um tipo de texto que relata acontecimentos da vida de uma determinada pessoa ou personagem. Vamos falar de alguém. Pertence ao género narrativo porque narra os acontecimentos, a história da vida dessa pessoa ou dessa personagem. É escrito na terceira pessoa. Ora, se estamos a falar de alguém, ele ou ela, o senhor ou a senhora, ou o próprio nome da personagem ou da pessoa. Respeita a ordem cronológica dos acontecimentos. Há uma sequência de acordo com aquilo que aconteceu primeiro na vida da pessoa e vai seguindo a ordem dos acontecimentos. Usa marcadores temporais. Marcadores temporais é dar indicação de mais ou menos em que etapa da vida é que se deram os acontecimentos. Na infância, na adolescência, naquela época, etc. E predominam os verbos no passado. Ora, se estamos a falar de acontecimentos da vida de alguém, coisas que já passaram e que já aconteceram, portanto, os verbos estarão no pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Eu escolhi a biografia do Luís Sepúlveda para vos dar como exemplo. É um autor romancista bastante conhecido da literatura infantil-juvenil e vocês vão ouvir falar dele de certeza absoluta. Luís Sepúlveda é o nosso autor. Nasceu em Ovalle, no Chile, a 4 de outubro de 1949. Morreu a 16 de abril de 2020 em Oviedo, Espanha, com 70 anos e a causa de morte foi Covid-19. O autor tinha estado em Portugal pouco tempo antes de contrair o vírus e depois acabou por falecer em Espanha, onde vivia. Licenciou-se em Ciências da Comunicação, foi a licenciatura que o Luís Sepúlveda tirou na faculdade, e da sua vasta obra, de todos os livros que escreveu, destacam-se os romances O Velho que Lia Romances de Amor, História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos. Estes dois últimos, de certeza absoluta que vocês vão ouvir falar deles, porque eles fazem parte do Plano Nacional de Leitura Português. Continuamos com a biografia de Luís Sepúlveda, porque o nosso autor não se ficou por aqui. Em 2016 recebeu o Prémio Eduardo Lourenço. Para além de romancista, foi realizador, roteirista, jornalista e ativista político. Em 1970 venceu o Prémio Casa das Américas. Por fim, Luís Sepúlveda vendeu mais de 18 milhões de exemplares em todo o mundo e as suas obras estão traduzidas em mais de 60 idiomas. O que não quer dizer que ele não venha a vender mais exemplares, pois as suas obras continuam a ser procuradas e são obras bastante interessantes. Agora trago-vos aqui algumas dicas essenciais de como escrever uma biografia. A primeira coisa que temos a fazer é pesquisar sobre a vida da pessoa ou personagem da qual vamos fazer a nossa biografia. Elegemos uma personagem, uma pessoa importante, alguém que seja interessante para nós, alguém que nós admiramos e vamos pesquisar informação sobre a vida dessa pessoa. Escrever o texto seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos da vida dessa pessoa, desde o nascimento, passando pelos principais feitos, escrevendo sobre as suas obras, a morte, se for caso da pessoa escolhida já ter morrido, e podemos também acrescentar algumas curiosidades sobre a vida dessa pessoa. O título da nossa biografia deve ser apenas o nome da pessoa, biografia de Charlie Chaplin, por exemplo, ou ainda incluir uma característica marcante, por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema. E seria um título mais chamativo, mais apelativo. Deixo-vos por aqui com esta aula do texto biográfico. Eu espero que tenham gostado. Façam pesquisas e escolham uma personagem interessante para fazerem a vossa biografia. Adeus, amiguinhos, e não percam a próxima aula do Explica!